A justiça é que tem que reger todas as atitudes do muçulmano. Então, se você for chamado a prestar o testemunho, independente de quem seja, né, a justiça deve prevalecer. E isso, o profeta Muhammad deixou claro com a sua atitude ao dizer, né, juro por Deus, que se Fátima, filha de Muhammad, roubasse, eu teria lhe cortado as mãos. Então veja, o chamado do profeta Muhammad, ele falou que se a própria filha tivesse roubado, ele cortaria a mão dela, né, mostrando que a justiça ela tem que ser buscada a todo o custo. E outros exegetas do Alcorão falam, né, que esse chamado também, ele significa o seguinte: mesmo que o testemunho que você for dar venha trazer prejuízos a você ou aos seus familiares, você tem que ser firme na prestação da justiça. Por quê? Porque o muslim, ele não teme a repreensão de qualquer um que venha lhe repreender, né? Então, se ele teme ser castigado pelo fato de estar buscando a justiça ou sofrer alguma represália, isso não vai impedir. A justiça deve prevalecer. É uma constante na vida do muslim, a busca pela justiça. É parte integrante da sua religião, da sua fé. Essa questão da justiça, tem vários exemplos na história do Islã. Eu vou citar exemplo de um juiz, na época de um dos califados. Ele chegou e pediu para ser afastado do tribunal, não queria mais julgar. Aí o califa chegou para ele e falou: mas por quê? Você é reconhecido por todas as pessoas como o juiz mais justo que tem, a pessoa mais justa que tem. Como é que você pede o afastamento? Aí ele chegou: califa, uma vez eu ia julgar um caso e as pessoas, né, souberam que eu gosto de tâmara, né? E uma das pessoas para quem que estava no julgamento, que ia ser julgada, era um problema entre duas pessoas, uma delas me mandou um prato com tâmaras para minha casa. Aí o meu servo chegou com um prato de tâmaras, eu perguntei: quem foi que mandou esse prato de tâmaras? Aí ele falou, deu a descrição da pessoa, eu de imediato me remeti àquela pessoa, né, que ia ser julgada por mim. Mandei ele devolver o prato de tâmara. E chegou no dia do julgamento, os dois se apresentaram diante de mim, né, e eu percebi, né, que o meu coração naquele momento, né, de certa forma começou a se inclinar para aquela pessoa que tinha mandado a tâmara para mim de presente. Imagina se eu tivesse aceitado o presente, como é que não ia ser o meu julgamento? Então, diante disso, eu percebi que eu não sirvo mais para estar julgando e pedi o afastamento. Vejo a temência, né, e o empenho em estar implementando a questão da justiça. Por uma inclinação pequena que ele teve, né, no momento do julgamento, ele decidiu se afastar da questão da função de juiz, porque ele sentiu que ele não estava mais apto, né, a estar implementando a justiça. E Deus finaliza, né, essa ordem dizendo: e aqueles, né, que propositalmente, né, mudarem o testemunho, né, derem um falso testemunho, ou se negarem a testemunhar, saibam que Deus é conhecedor das suas ações, das suas atitudes. Ou seja, o muslim, aqui é o chamado. Deus Altíssimo, ele diz, né, que o muslim, ele jamais pode se negar, né, a testemunhar a favor da justiça, né? Isso é o princípio básico. Se você se negar, saiba o quê? Que Deus está te observando. Deus sabe das suas atitudes e você será julgado acerca disso no dia do juízo final. E a justiça do Islã, ele não se limita somente, né, ao crente, ao muçulmano, como muitos podem imaginar. Numa outra área, né, em que Deus também faz um chamado para o crente praticar a justiça, né, ele diz, né, e que a inimizade para com o povo, né, não vos leve a cometer o crime de não ser de justos. Sejam justos, pois a justiça é o que está mais próximo da temência a Deus Altíssimo. E aqui, né, um ponto interessante, Deus fala, né, que a justiça é o que está mais próximo da temência a Deus Altíssimo. Por quê? Porque a pessoa que é temente realmente a Deus Altíssimo, ele busca o tempo todo o quê? A prática da justiça, né? Ele teme, né, que de alguma forma ele possa ser injusto com uma pessoa e venha responder a essa injustiça no dia do juízo final. Então, se você é temente, se você é crente, a justiça e a busca pela justiça caminham lado a lado na sua vida. É uma constante na sua vida. E o Islã, ele é tão detalhista com a questão da justiça, né, que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, uma vez ele falou: e se você beijar uma criança, um filho seu, e não beijar o outro, você está cometendo injustiça. Veja a que ponto o Islã preza a questão da justiça, né? Se você beijar um filho e não beijar o outro, você já está cometendo injustiça aí.
E quantos hoje são os pais, né, que tratam o filho de uma forma e o outro de outra? Né? Não digo só em questão de beijos, não. Né? Aqui em questões muito mais amplas. Né? Hoje em dia, quantos não são os maridos que são injustos com as suas esposas? E quantas não são as esposas que são injustas com seus maridos? Né? Quantos filhos não são injustos com seus pais? Quantos vizinhos não são injustos com seus vizinhos? Né? Então cabe ao muçulmano resgatar esse ensinamento básico. Se ele resgatar o verdadeiro sentido da justiça em todos os aspectos da vida dele, tenho certeza, né, que Deus vai fortalecer essa nação e vai fazer com que ela volte até a glória que é característica dela. Essa vai voltar a ser a melhor nação já surgida na humanidade. Aquilo قولي هذا واستغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, que as bênçãos e a paz de Deus sejam com o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Irmão, gostaria de dar um lembrete aos irmãos. Inshallah, amanhã, às 15 horas, estará tendo início o curso de introdução ao Islã e à língua árabe. As pessoas que estiverem interessadas em participar, por favor, no final da oração, procurem com o Fernando para poder pegar os maiores detalhes do curso. E vai ser, né, o curso vai ser dividido, né? Começa às 3 horas com a aula de árabe e inshallah depois vem a aula de religião. Né? Queria lembrar aos irmãos que à noite que continua tendo as orações do Maghrib e a oração do Isha em congregação, as pessoas que puderem estar participando também, né, é importante ter essa constância. E que toda sexta-feira, às 7 horas da noite, está tendo a aula do Dr. Gerd aqui sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E é fundamental que o muçulmano conheça a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afinal de contas, ele é o nosso referencial, é o nosso exemplo. Diz Deus Altíssimo no Alcorão: وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. E tendes na pessoa do mensageiro de Deus um excelente exemplo para aquele que almeja a Deus e o dia do juízo final. Então nada melhor, se você tem um exemplo, que você conheça esse exemplo, para que você possa se espelhar nele. Então aqueles que puderem estar participando também, hoje às 7 horas vai estar acontecendo a aula, inshallah. عباد الله إن الله قد أمركم بأمر قد بدأ به بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وأن معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وأنت يا أخي أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.